Bom, pessoal, vamos lá, mais uma live MN. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Anderson, sou sócio e responsável pela área de qualidade e treinamento dentro da MN Investimentos. Mais uma live cheia de informação rica aqui para vocês, falando de um fundo muito legal que é o Giant Steps, tá? Antes da gente começar, alguns avisos muito importantes. Se você não segue a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, Spotify, a gente está lançando conteúdos semanais no Spotify. Segue a gente, indica para os seus familiares, para os seus amigos que a gente está fazendo, a gente está priorizando a informação de qualidade. A gente quer que você alcance essa informação de qualidade que a gente passa todos os dias para os nossos clientes. Então, seja você cliente ou quer passar para alguém que não é cliente também, não tem problema. A ideia é levar a qualidade na informação para todos, tá bom? Então, pessoal, último recado para a gente começar sem mais delongas, porque tem muita coisa legal para a gente conversar. Perguntas, usa o chat ou o ícone com os dois balões aqui na lateral. Não sei se vocês conseguem ver, é só passar o mouse aqui embaixo. Então, é só clicar em qualquer um dos dois ícones, fazer a pergunta. Eu, Anderson, vou atuar mais uma vez como intermediário desse bate-papo, tá bom? E assim vou poder auxiliar com que todas as dúvidas sejam tiradas. Beleza? Então, vamos lá. Aos nossos convidados, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. Pedro Simonetti, sócio responsável pelo relacionamento com o investidor no Giant Steps. Seja bem-vindo, Pedro. Valeu, Anderson. Um prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite. Não, imagina, sempre à disposição e portas sempre abertas. Carlos Fantoni, o famoso Cadu da MN, nosso assessor e grande conhecedor do Fundo Giant. Obrigado pela sua presença, Cadu. Eu que agradeço você, Anderson, e toda a equipe da MN pelo convite também. Não, portas sempre abertas também. Pessoal, vamos lá, vou passar a palavra para o Cadu, que já vai fazer uma perguntinha muito legal para a gente iniciar nosso bate-papo. É com você, Cadu. Boa. Boa tarde aí todo mundo que está em casa. Alguns eu já vi, tem alguns clientes aí, alguns amigos, bastante gente da MN também. Falar hoje sobre a gestora, conhecer um pouco mais sobre os fundos da Giant Steps. O Pedrinho pode dar uma pincelada melhor sobre os números, mas hoje a Giant é uma gestora que tem aí 2,5 bilhões de reais sob gestão. São mais de 35 mil pessoas, 35 mil investidores que estão aí contando entre os 4 fundos e a previdência deles. O Pedro vai entrar mais em detalhes sobre isso, uma equipe de mais ou menos 25 pessoas. E antes de abrir, queria pedir, Pedro, a primeira coisa para você apresentar um pouco do fundo, se apresentar, contar um pouco da sua história, um pouco da história do fundo. E antes de mais nada, eu queria vir com uma citação de um filósofo que eu gosto bastante. Eu tenho certeza que o pessoal aí na Giant vai se identificar, que é o Friedrich Nietzsche, na sua obra Assim Disse Zaratustra. Tem uma passagem que diz assim: o homem é algo que deve ser superado. O homem é uma amarra entre o animal e o ser superior. O que é bom no homem é que ele é uma ponte, não é um fim. Eu acho que isso tem tudo a ver com o fundo de vocês. Então, Pedrinho, conta um pouco de vocês e conta para todo mundo o que é esse tal de quantitativo. Vamos lá, então. Então, bom, depois dessa introdução, acho que as expectativas estão muito altas, né? Vamos lá, então, pessoal. A ideia é o seguinte: a Giant é uma gestora de fundos quantitativos. A gente é famoso no mercado, talvez, por ser... nós somos hoje a maior gestora quantitativa da América Latina, com esses 2,5 bis. Não só em termos de PL, né, em termos de patrimônio sob gestão, mas também em quantidade de pessoas, em tamanho de equipe que faz esse trabalho. E aí, o interessante, eu vou até começar com uma curiosidade, né? O pessoal de fora da Giant conhece a gente como uma gestora de fundos quantitativos. O pessoal de dentro da Giant, nós nos enxergamos como uma gestora de fundos multimercado. Ponto. Multimercado que usa muita tecnologia para fazer gestão. O quantitativo é só isso, é usar a tecnologia como uma ferramenta para potencializar a nossa capacidade de entregar retorno para os investidores. Então, eu acho que a melhor forma de explicar isso é fazer um paralelo para tentar explicar para vocês como a gente enxerga o mercado financeiro.
A verdade é que o trabalho de um gestor de fundos, e aí eu falo de qualquer fundo que você conhece e pensa nesse fundo, o gestor ele tem um trabalho, que é encontrar as oportunidades para entregar retorno, essas oportunidades que estão no mercado para entregar um retorno para os seus investidores. Então, esse é um trabalho muito parecido com o trabalho de encontrar pepitas de ouro na natureza. É o trabalho de extração de ouro físico da natureza. Se você pegar a extração de ouro físico, quando começou aqui na América, os espanhóis e portugueses vieram para cá, e aí eles pegavam as pessoas que estavam aqui e davam pás, peneiras nas mãos das pessoas, e eles iam para a natureza tentar encontrar essas pepitas de ouro. E é bem verdade que naquela época, o cara conseguia pegar uma peneira, ia num riacho, peneirava os pedregulhos que estavam vindo ali, e no meio dos pedregulhos ele conseguia encontrar pepitas de ouro visíveis a olho nu. O cara conseguia encontrar ali no meio esse ouro. Hoje, se você pegar uma peneira e falar que você vai num riacho achar ouro, não fala alto, porque as pessoas em volta de você vão olhar para sua cara e falar que você está completamente louco. Porque a verdade é, depois de tanto tempo de exploração, você já não enxerga mais ouro a olho nu na natureza. Não é tão fácil mais achar. Aí você pode falar, pô, então tem menos ouro? Não. Se você pegar a produção de ouro de hoje e comparar com o auge da corrida do ouro, que a gente aprendeu nas aulas de história, que o pessoal ia de milhares de pessoas tentar achar esse ouro na natureza, a produção de hoje é 50 vezes maior do que a produção daquela época. Agora, o que mudou é que não tem mais ninguém usando pá, não tem mais ninguém usando peneira. Se você quiser tirar o ouro da natureza hoje, você precisa usar um maquinário gigantesco, você precisa usar um processo químico para dissociar as partículas de ouro de outros materiais, aí você junta tudo e aquilo vira uma pepita. Então, o trabalho ainda é o mesmo, você ainda precisa achar esse ouro na natureza. O que mudou é a forma de fazer isso. Então, esse mesmo conceito se aplica perfeitamente ao mercado financeiro. O trabalho do gestor de qualquer fundo é encontrar essas pepitas de ouro no mercado para entregar retorno para os investidores. Só que o mercado mudou muito e ele vem mudando cada vez mais conforme o tempo passa. É bem verdade que um tempo atrás você tinha os grandes gestores, né? Um cara que está 10, 20 anos no mercado, já viveu muita coisa, já viu muita coisa, tem muita experiência. E o cara minimamente bem informado, ele conseguia juntar toda aquela informação e encontrar essas oportunidades no mercado. Aqui no Brasil, talvez a oportunidade mais explorada por todos os fundos multimercado foi a NTN-B, o título público indexado à inflação. A maior parte dos fundos multimercado colocava a NTN-B na carteira, o cara estava feito para o resto do ano. Foi uma oportunidade que estava ali na cara, uma pepita de ouro enorme que vários fundos surfaram. Só que está ficando mais difícil de encontrar essas oportunidades, porque o mercado está mudando. E o mercado está passando por duas grandes mudanças. A primeira delas é a quantidade de informação. Um bom exemplo disso é o que a gente está vivendo agora com o coronavírus. Pensa você, recapitula na sua cabeça aí nos últimos 3, 4 semanas, a quantidade de informação que você recebeu sobre coronavírus. Todo mundo está em grupo de WhatsApp aí, né? Ô praga. Cara, na maioria delas negativa, né, Pedrão? Exato. O problema é o seguinte, você recebe uma notícia, um áudio de um médico falando alguma coisa. Aí, de repente você recebe um outro áudio de um outro médico que fala uma coisa completamente diferente. Aí você vê uma informação que o contágio aqui no Brasil está aumentando muito. De repente você vê fotos de outros lugares que estão fechando os hospitais de campanha e parece que o negócio está sumindo lá. E aí a verdade é que é tanta informação, você está sendo bombardeado de todos os lados, que a sensação que fica é que você não consegue digerir tudo isso e entender o que de fato está acontecendo. Você fica completamente perdido. Pelo menos eu me sinto assim, todo dia. Toda vez que eu vejo novas informações de coronavírus, eu acho que elas me deixam mais perdido do que me ajudam a entender de fato o que está acontecendo. Isso acontece pela quantidade de informação. E aí uma pessoa, por mais brilhante que ela seja, você não consegue só com o uso da sua cabeça processar toda essa quantidade de informação. E aí você pode falar, bom, isso é um negócio de uma situação específica, né? Uma pandemia, que a gente nunca tinha vivido alguma coisa parecida. Na verdade, não. Isso é um sintoma de uma mudança profunda que está acontecendo em todos os campos de conhecimento humano. Tem um estudo da IBM que fala que a quantidade, eles tentaram estimar a quantidade de informação já produzida pela humanidade. E aí a principal conclusão desse estudo, que não era o objetivo inicial, foi de que 90% de toda a informação já produzida pela humanidade inteira é dos últimos 12 meses. Isso quer dizer que a quantidade de informação ela vem crescendo de forma exponencial. Todo mundo sabe agora com o coronavírus o que é uma exponencial.
E aí, a verdade é que numa situação dessa, uma pessoa, um grupo de pessoas, por mais brilhantes que eles sejam, fica mais difícil de digerir tudo isso, né? Você precisa usar, em outras palavras, você não consegue usar a peneira mais. Você precisa usar alguma outra coisa. E no nosso caso, o que a gente faz é usar poder computacional. Estou tentando usar poder computacional para digerir essa quantidade de informação que de cabeça não dá. Faz sentido? E como que funciona isso do ponto de vista um pouco mais prático, assim? Como que como que os gestores fazem? Como que eles pensam? Como que é o dia a dia para realmente transformar toda essa quantidade de dados em insights que ajudem a investir? Ou como que funciona? Queria que você explicasse um pouco também a parte de algoritmo. Acho que é uma coisa interessante e um ponto básico também para o pessoal entender como que funciona um fundo quantitativo. Beleza, vamos lá. A verdade é que um fundo como essa ideia do quantitativo, ele é só você tentar sistematizar o seu processo de investimento e você começa a colocar cada vez mais tecnologia em cima dele para potencializar esse processo. Então, a verdade é que a ideia básica, a intuição por trás é muito parecida com qualquer outro fundo da indústria, né? Então, eu vou fazer, de novo, vou fazer um paralelo, vou abusar dos paralelos aqui hoje, com um fundo macro. Vou fazer um paralelo com o fundo macro, é o que o pessoal mais conhece aqui no Brasil. Normalmente você tem um gestor, um economista com muita experiência de mercado. E aí, o que ele faz? Como é o processo dele? Ele pega essa experiência que ele tem, esses 20 anos que ele passou no mercado e viu muita coisa acontecer ali, ele criou muita experiência, ele tem uma intuição sobre o mercado. E aí ele usa essa intuição para criar uma tese de investimento. É alguma ideia de alguma coisa que talvez dê para ele ganhar dinheiro no mercado. Normalmente, os fundos macro, eles vão mais para uma tese econômica. Então, ele pode, vou dar um exemplo aqui. Imagina que o gestor para e fala, bom, me parece que num cenário de taxa de juros caindo, inflação controlada e moeda controlada, esse é um cenário bom para a bolsa. Parece que faz sentido, economicamente parece que faz sentido. O que ele faz a partir daí? Ele vai sentar na frente do terminal dele e toda vez que esse padrão acontecer, ele vai entrar comprando bolsa no mercado. Nós, como quantitativos, daqui a pouco eu vou abolir essa palavra, mas a gente pode ter exatamente a mesma ideia, né? O gestor criou essa tese de quando o juro cai, a inflação controlada, a moeda controlada, é um cenário bom para a bolsa. Só que em vez de sentar na frente do computador dele, a primeira coisa que ele vai fazer é o seguinte: o gestor tradicional, ele usou a experiência dele, 20, 30 anos de mercado que ele tem. Como que eu consigo usar tecnologia para potencializar isso, exatamente essa experiência dele? Bom, eu tenho histórico dos ativos aqui no Brasil. Tem ativos que eu tenho histórico de quase 100 anos, tem ativos que eu tenho histórico de 50 anos. Vamos usar tudo, porque tem o histórico lá. Não vou usar só os 20 anos que o gestor viveu, vou usar mais. Então, eu vou pegar, a primeira coisa é pegar os últimos 50, 100 anos de histórico e ver se esse padrão realmente se repete ao longo do tempo. E mais importante, se tem indícios que isso vai continuar a se repetir daqui para frente. Vou buscar evidências estatísticas que dá para ganhar dinheiro tentando explorar esse tipo de padrão. Segundo ponto, isso é um padrão econômico. Se é um padrão econômico que funciona no Brasil, deveria funcionar em outros lugares. Vamos testar. Vamos testar nos Estados Unidos, testa na China, testa no Japão, testa na Europa, testa no mundo inteiro para ver se esse padrão realmente é consistente e se dá para ganhar dinheiro nele. Isso chama cross-validation. Eu vou pegar essa mesma ideia e vou testar em vários lugares ao redor do mundo para ver se essa ideia realmente faz sentido. Uma vez que eu falo, dá para ganhar. Por testar efetivamente, você está falando em fazer o quê? Olhar os dados e cruzar com a tese. Exato. Eu vou olhar os dados econômicos históricos de cada um desses lugares e eu vou tentar comprovar estatisticamente que esse padrão realmente acontece. Que não é algum viés da cabeça do meu gestor ou é alguma coisa que aconteceu lá atrás e o mercado mudou de regime e já não funciona mais. Ele vai tentar buscar indícios que você consegue ganhar dinheiro usando essa estratégia. Uma vez que eles falam funciona, aí eles vão pegar essa ideia, colocar no papel. Na verdade, os nossos programadores vão pegar, fazer um programinha de computador que vai atuar como se fosse um radar. Vai ficar olhando o mercado e toda vez que o padrão começar a acontecer, ele vai entrar executando automaticamente, né? E aí, um ponto, ele vai entrar executando automaticamente no mundo inteiro. A verdade é que qual que é a grande diferença de uma gestora como a nossa, de uma gestora tradicional? É eu tentar sistematizar o processo de investimento. Então, eu vou dar mais uma analogia aqui, gente, vocês vão ficar cansados de analogia.
Mas essa é uma analogia muito legal que o Flávio, um dos nossos sócios fundadores, ele é viciado em café. Viciado. Tem cara que fez curso de barista, ele comprou uma máquina que é um trambolho gigantesco, está na casa dele lá para tirar aquele expresso especial, enfim. E aí ele falou assim, a gestão tradicional é aquele cara que tenta tirar aquele café perfeito. O cara tem 50 anos tirando café. Ele tem uma cafeteria em Veneza. E aí, lá, ele tem a forma certa de colocar os grãos ali, a temperatura exata que ele sabe, depois de tanto tempo, para torrar esses grãos. Aí ele sabe a pressão exata para você conseguir tirar aquele cafezinho que vai ser uma experiência fantástica para você. Então, é um cara que está fazendo o café artesanalmente. Ele está lá na máquina, com a barriga no balcão, tirando aquele café para você ter aquela experiência fantástica. O nosso modelo, ele é mais parecido talvez com o Starbucks. A ideia eu quero ter um bom café, eu preciso achar um bom grão que eu consigo comprar ao redor do mundo inteiro, eu preciso pegar pessoas que entendem de café e me desenho o processo. Não é eu sei qual que é a pressão aqui. Coloca qual que é a pressão exata. Eu quero ela escrita no papel. Qual que é a temperatura exata que eu preciso torrar os grãos? Tá aqui. E aí ele vai colocando todo o processo no papel, um processo que eu consiga replicar ao redor do mundo inteiro, e aí eu abro uma cafeteria em cada esquina ao redor do mundo inteiro e começo a vender café. A verdade é que você pode até falar, pô, o café do cara, talvez a experiência de tomar o café com o cara lá, o café dele pode ser, acho que é melhor. Tem muita gente que truca nisso, né? Ele vem, mas eu prefiro tomar o café lá. Ok, mas qual que é o trabalho da gestora? Eu falei no começo da nossa conversa. É dar dinheiro. É entregar retorno para os nossos investidores. Quem ganha mais dinheiro? Starbucks ou aquela cafeteria artesanal? Entendeu? Então, a nossa ideia, talvez essa seja a principal diferença. A gente mudou a forma como a gente enxerga aquele processo. A gente criou essa linha de produção de ideias. E aí, o trabalho dos nossos gestores é ficar tendo ideias o tempo inteiro. Eles têm ideias, testam a ideia, se a ideia funciona, entra para o fundo, senão vai para a lata de lixo. E aí, esse processo está acontecendo lá o tempo inteiro. Para que a gente continue tendo quanto mais ideias a gente tem para ganhar dinheiro no mercado, mais consistente o nosso resultado tende a ser ao longo dos anos. Tem muita gente que... Oi. Desculpa te cortar. Termina a sua ideia, desculpa. Não, eu ia só para completar a ideia, porque o pessoal olha, já até adiantando um pouco sobre os nossos fundos, o nosso fundo mais antigo é o Zaratustra, que é um personagem do livro do Nietzsche. O Zaratustra está há quase 9 anos a 260% do CDI, e o pior ano do fundo foi 150% do CDI. Ele performou todo ano, e em anos que o CDI estava 15%, o CDI é 3%, anos péssimos para a economia brasileira, anos muito bons para a economia brasileira, performou em todos. E aí, quando o pessoal olha esse resultado, a pergunta que vem é, vocês têm que ter, qual que é o modelo bom? Tem que ter um modelo bom que é um modelo ganhador de dinheiro lá. E aí a minha resposta parece que eu sou aquele comercial tentando fugir da pergunta. Mas não é um modelo, não é uma ideia. Cada ano, o mercado, tem uma frase que a gente adora, a história ela não se repete, mas ela rima. Então, tem muito valor em eu usar o histórico, olhar as coisas que já aconteceram para ter um indício do que vai acontecer no futuro. Tem muito valor disso. Agora, não dá para achar que esse ano vai ser igual ao ano passado, foi igual ao ano retrasado. Então, o fundo, você tira uma foto dele hoje e tira uma foto dele um ano atrás, é uma coisa completamente diferente. São novas ideias que estão ali. E é isso que faz com que o fundo continue entregando resultado ano após ano. Não é uma coisa estática. Uhum. Faz sentido? E pensando nessa linha de não ser uma coisa estática, Pedro, qual que é... E aí eu acho que são duas perguntas, tá? Qual que é a estrutura de sistema que vocês possuem para conseguir manter essas diferentes análises em diversos lugares do mundo, né? Sempre ativa, sempre viva. E, além disso, quais são as pessoas que tem por trás? Então, beleza, são várias pessoas dando ali aquele suco da experiência deles, né? Mas, além dessas pessoas, poxa, eu acredito que elas não devam entender muito de tecnologia, assim, de criar um robô e tudo mais. Então, quem que está por trás, assim, de tudo isso? Na verdade, assim, essa é uma pergunta excelente, porque qualquer empresa bem-sucedida no mercado, você tem especialistas em cada área. Então, o que a gente fez? A gente pegou todo o nosso processo de produção de estratégias e quebrou em 4 etapas.
Porque cada etapa precisa de um skill completamente diferente do outro. Então, a nossa primeira etapa é uma etapa de dados. Então, hoje a gente tem 6 cientistas de dados lá, e o único trabalho dos caras é juntar o máximo de dados possível, é colher essas bases de dados e tratar essas bases. Eu não sei se já tiveram a oportunidade de ver uma base de dados quando você compra bruta, o negócio vem completamente torto. Então, o pessoal tem um trabalho difícil enorme, de né, corrigir também. tudo isso, enorme, para tentar... os dados são a nossa matéria-prima, né? Como qualquer gestora, o gestor ele usa a experiência, os dados estão na cabeça dele, a gente usa dados, eu estou usando dados ao redor do mundo inteiro. Então, isso é a nossa matéria-prima, então o trabalho desses caras é basicamente juntar o máximo e tratar, deixar todos esses dados redondos. A segunda etapa é a etapa do gestor. O trabalho do gestor é um trabalho criativo, é um trabalho de criar hipóteses. Ele vai criar alguma ideia de algum padrão, alguma coisa que dê para a gente explorar no mercado. E aí eu já vou aproveitar o gancho para falar de qual é o perfil dessas pessoas. A verdade é que a gente tem 3 perfis na nossa equipe de gestão. Um dos perfis é um perfil de mercado. Então, se você pegar, por exemplo, o Christian e o Jorge, que são 2 dos nossos sócios fundadores, os caras trabalharam 20 anos em mesa de tesoureria de banco, precificando derivativo, tem muita experiência de mercado, assim como um gestor tradicional. A gente tem o nosso barba branca gestor tradicional lá dentro também. E aí, esse é o perfil do Chris e do Jorge. Do outro lado, a gente tem um outro perfil, que aí esse pode ser um pouco diferente, que é um perfil de campeões de Olimpíada de Matemática. A gente até colocou no nosso site, tem uma página lá que a gente somou a quantidade de medalhas de Olimpíada de Matemática que a gente tem na nossa equipe. Tem 45, sei lá, e isso eu posso garantir, não vem nada de mim. O Cadu me conhece bem, é zero minha cara ganhar uma Olimpíada de Matemática. Você não faz nenhum dos 2 perfis por enquanto. Vamos ver se você entra. Eu também não faço nenhum deles, cara. E aí é um pessoal, mas o perfil desse pessoal qual que é? É um perfil muito voltado à matemática no seu estado mais puro. Então, as estratégias que saem desse tipo de pessoa, normalmente é uma equação que o cara derivou e fez um monte de coisa ali, e ele chega em alguma equação que explica o mercado, né? E aí você tem um terceiro tipo, que é um perfil mais acadêmico. Eu acho que talvez o cara mais simbólico disso é o Dimas, que é um dos nossos sócios lá também, que é um cara que ele passa o tempo dele, a maior parte do tempo dele, lendo pesquisas feitas por universidades lá de fora, pelos próprios fundos lá de fora que publicam muito estudo, e ele fica procurando nessa quantidade absurda de material ideias que talvez a gente consiga implementar dentro dos nossos fundos. E aí a ideia é o seguinte: o trabalho desse gestor ele vai criar uma ideia. E aí você tem a terceira etapa do processo, é uma etapa feita por gestores também, que é o teste dessas ideias. Só que tem um ponto interessante. Quando o gestor cria uma ideia, ele nunca testa ela. Porque eu nunca vi um pai falando que o próprio filho é feio. O gestor, quando você tem uma ideia, você vai tentar buscar confirmação de que aquela sua ideia é boa. E você ignora, isso é natural do ser humano. Você vai ignorar qualquer coisa que mostre que aquela sua ideia talvez não seja tão boa assim. Então, quando o gestor que cria, ele está sendo remunerado para colocar um modelo bom dentro do fundo. O gestor que testa, ele vai dar esse modelo na mão de 2 ou 3 pessoas, normalmente. E o gestor que testa está sendo remunerado para derrubar o modelo do cara. Isso é só com vocês ou vocês conhecem outras gestoras que fazem isso também? Ah, não, a gente não criou nada disso. Isso é um modelo muito usado nas gestoras lá de fora. Se você pegar o mercado, se você pegar os 10 maiores fundos do mundo, 8 deles são puramente pautados em tecnologia. Aqui no Brasil, nós somos os maiores da América Latina, nós somos pequenos perto do resto da indústria. Lá fora, os 10 maiores, 8 são puramente quantitativos. Os outros 2, eles usam muita tecnologia para apoio de decisão. Para padrões brasileiros, eles seriam quantitativos também. Então, é uma coisa assim, a gente não está inventando a roda. Isso é uma coisa que já acontece muito lá fora. Tá? E aí, só um ponto interessante, eu falei que são 2 ou 3 gestores que fazem o teste daquela ideia. Eu falei para vocês que a gente tem 3 perfis de gestores. Então, normalmente, é um de cada perfil. Porque é fácil um cara que é muito focado na matemática, ele fazer um modelo ali que chega o cara que conhece de mercado e fala, cara, puta, esse ativo não tem liquidez, não dá para fazer isso. Entendeu? Com coisas que na matemática ele não consegue pegar. Então, o que vale mesmo é essa complementariedade de perfis que a gente tem lá criando e testando essas ideias. Uma vez que o modelo passou da fase de teste, ou seja, se a ideia funciona para ganhar dinheiro, vai entrar na etapa final, que é a implementação. E aí entram os programadores, de fato. O ponto interessante é que sempre quando eu falo fundo quant, a imagem que as pessoas têm na cabeça é um bando de programador fazendo programinhas. Né? Todo mundo pensa isso. E a verdade é que o programador ele entra só no final. O trabalho dele é transformar essa equação matemática, porque no final é uma equação que explica o mercado, em um programa de computador que vai atuar como se fosse um radar.
Esse é o nosso processo na empresa hoje. E Muito Pedro, legal. ainda falando de pessoas, conta pra gente um pouco do programa que vocês fazem de estágio de verão que vocês fizeram, que vocês chamaram o pessoal do ITA também. Acho que isso é uma coisa que é legal a gente ver. Muitas vezes a gente não pensa numa gestora, numa gestora de fundos como uma empresa. E é o que é, né? Tem um CNPJ, tem pessoas. Então, conta aí essa parte de começo de carreira que vocês estão ajudando a desenvolver esse pessoal. Como que vocês transformam o cara que ficou 4, 5 anos numa escola militar, aprendendo a fazer bomba, aprendendo a fazer avião, a ganhar dinheiro? Vamos lá, né? Essa é uma pergunta muito legal. A gente tem esse programa de Summer, que é um programa de estágio para o pessoal que está fazendo férias. E a verdade é que ele nasceu de uma dificuldade que a gente estava tendo. A gente está atrás desse pessoal, um perfil específico de caras que têm medalhas de Olimpíada de Matemática, para contratar esse pessoal com esse perfil muito matemático. A verdade é que você tem poucas universidades que têm esse tipo de perfil. O ITA é uma delas, o ITA é o que a gente está mais próximo. E o que a gente percebeu é assim, quando o cara se forma, a gente chegava com uma proposta de emprego para ele, normalmente o cara já tinha uma proposta de emprego do Facebook, uma da Amazon, tudo para ir trabalhar no Vale do Silício. E aí a competição é desleal. Porque, putz, todo mundo tem essa imagem dos empresas do Vale do Silício como o lugar dos sonhos para trabalhar, fora que é para ir morar lá fora, fora que é para ganhar em dólar, fora que é para... Se o cara realmente quer aqueles caras, na grana, você não paga mais que eles. Porque se eles quiserem de verdade, eles têm bolsa infinito. Então, a gente estava com uma dificuldade grande de trazer esse pessoal, porque eu estava competindo com o pessoal do Vale do Silício. Então, o que a gente fez? A gente falou, vamos tentar pegar eles antes. A verdade é que tem a Olimpíada Internacional de Matemática, que acontece na Bulgária. Eu sei que a gente aqui no Brasil, a gente não dá muito valor para isso. Mas isso é uma coisa extremamente estruturada, é muito grande lá fora. Pô, você pega os Estados Unidos, mandam 1.000 alunos. A Israel manda 500 alunos. A China manda mais 1.000 alunos. O Brasil manda 6 alunos. 6 alunos porque não tem patrocínio. Na verdade, esses 6 alunos quem manda somos nós, na Giants. Então, o que a gente falou? Caramba. Já que não tem dinheiro para mandar esse pessoal, e a verdade é que esse pessoal que vai fazer a Olimpíada de Matemática, no final do dia, esses caras que eu estou tentando contratar. Então, vamos fazer o seguinte, vamos patrocinar, vamos fazer um time Giants para mandar uma equipe para a Bulgária competir. Quando eles voltam, eles têm esse Summer. Eles já estão convidados para fazer esse Summer com a gente e eles passam um período trabalhando lá com a gente. Normalmente, quando esse período acaba, o cara tem que voltar para a faculdade, ele tem já uma carta convite para quando ele se formar, ele vem trabalhar com a gente. Então, o que a gente tentou fazer foi antecipar essa briga. Deixa eu tentar chegar nesse pessoal que a gente quer, porque se a gente der... A verdade é assim, a gente tem um clima... O mercado financeiro tem um estigma de ser um ambiente hostil, né? De ser um ambiente muito competitivo e tal, que é zero a cara desse cara que faz a Olimpíada de Matemática. É um cara mais introvertido. Só que a Giant não é. Hoje, a nossa cultura, como a gente tem esse pessoal lá dentro, eu diria que talvez lá dentro a cultura seja mais ou menos como o Google. Tem uns puffs lá, o pessoal normalmente está deitado fazendo uma coisa, jogando uma partida de xadrez. Então, o que a gente falou? Vamos tentar, se a gente conseguir trazer esse cara aqui para dentro, ele conhecer a empresa, provavelmente, pelo menos esse estigma de ambiente hostil vai embora. E aí eu tenho uma chance muito maior de conseguir segurar esse cara aqui dentro, aqui no Brasil, trabalhando com a gente. Então, daí que veio tanto o patrocínio da Olimpíada de Matemática quanto o Summer que a gente está fazendo. Quando vocês fizeram? É a segunda vez que vocês fazem o Summer já? É a segunda vez que a gente faz o Summer já. E aí você já tem gente que fez ano passado que entrou para... Tem, a gente tem gente, eles não formaram ainda, né? A turma do ano passado voltou para a faculdade, mas vários deles estão voltando para esse Summer desse ano. Inclusive, eles fizeram projetos muito legais, né? Impressionante como o pessoal é inteligente. Cara, para mim é uma lição de humildade entrar naquele escritório. Porque eu me acho inteligentinho até, mas eu chego lá e falo, não, eu sou burro. Os caras são muito brilhantes. E agora indo para o outro lado, você falou já das pessoas e você falou no começo do poder computacional. Conta um pouco da infraestrutura. Acho que o pessoal, normalmente quando eu estou conversando com os clientes, a gente está conversando sobre o fundo de vocês especificamente, algumas perguntas comuns que surgem. Ah, mas se é tudo baseado em computador, o que acontece se cai a net? Boa pergunta. Putz, se travar o Windows lá, como é que faz? E aí eu queria que você explicasse não só como são feitas as ordens,
quantidade de ordens que vocês fazem, mas aí também da infraestrutura. Então, você tem um mainframe, se está na nuvem, como que é essa dinâmica toda aí? Vamos lá, então. Só antes de responder da infra especificamente, eu tenho uma coisa que eu gostaria de falar. Nós somos uma empresa, quando o pessoal fala da gente, o pessoal pensa em algoritmo. Pensa no Terminator. A imagem da Giant Steps para muita gente é um robô que usa inteligência artificial para escolher os ativos que vai comprar e vender no mercado e, eventualmente, vai acabar dominando o mundo. E a verdade é que essa é uma visão extremamente distorcida. O algoritmo, ele é só um conjunto de Cs. Se acontecer isso, você faz isso. Se acontecer isso, você faz isso. Se acontecer isso, você faz isso. O valor, ele não está na execução. O valor está no se acontecer o quê. Você faz o quê. Isso é a estratégia. E isso sai da cabeça dos gestores. A nossa brincadeira lá dentro é que talvez a gente não é o Terminator. A gente seja mais parecido com o Homem de Ferro. Você tem um nerd ali dentro, que usa a armadura, usa a tecnologia para ter algum tipo de vantagem no exterior. Mas é um nerd que está ali dentro. Talvez não tão galã quanto Tony Stark. A gente gostaria, mas está um pouco longe. Faz sentido? Faz sentido. Faz sentido. E aí, Pedro, desculpa te interromper, só para colocar um ponto aqui. Explica como que funciona a infra, depois eu quero colocar uma pergunta já fazendo um gancho para o momento atual de Covid e tudo mais que um dos participantes fez aqui, tá bom? Fechado, vamos lá. Não, essa ideia do Homem de Ferro, ela pega exatamente os dois pilares que criam valor na empresa. Um deles é as pessoas que estão lá dentro. Então, a gente está tentando trazer os Tony Starks que estão por aí. Eu mencionei alguns exemplos dos nossos esforços para achar essas pessoas. Do outro lado, eu tenho a armadura, a tecnologia que eu estou usando para tentar tirar essas pepitas do mercado, essas pepitas de ouro do mercado. E aí, isso é um ponto interessante, porque aí você começa a entrar num tema. A verdade é que um fundo como o nosso é um fundo extremamente caro. Tem muita gente eu vou até falar uma coisa que eu acho que eu nunca mencionei, mas tem alguns clientes normalmente que estão olhando a gestora lá, e uma pergunta que normalmente vem é: quantos % do PL total de vocês é dos sócios? E aí a minha resposta é tipo, quase nada. Porque você tem gestoras que o cara fala, eu sou dono de 70% de tudo que tem comigo aqui. Como uma coisa boa, né? Não é que é bom ou ruim, mas a verdade é que o nosso tipo de gestão, a gente não tem nenhum sócio bilionário. E o nosso tipo de gestão, ele é um tipo de gestão muito mais caro. Porque para operar, não basta eu abrir uma conta numa corretora e sair operando, ligando pelo telefone. Eu preciso ter uma infraestrutura boa. Eu preciso emitir ordens, como eu estou recebendo dados, enviando ordens para o mercado tudo automaticamente. Isso obriga a gente a pensar em um monte de contingência, obriga a gente a investir em coisas que uma gestora tradicional jamais precisaria ter. Então, vou colocar o carro um pouco na frente dos bois aqui, mas eu vou dar um exemplo para vocês. O Zaratustra. O Zaratustra é um fundo que emite de 20 a 30 mil ordens por dia. Não dá para fazer isso por telefone, não dá para ter uma pessoa também apertando o botão. Não é rápido o suficiente. Não dá. Basicamente não dá. Então, a gente precisa pensar em um monte de coisa. Primeiro, eu tenho que ter uma infraestrutura de software. Primeira coisa que é muito cara é a quantidade de dados. Dados é uma commodity muito cara. Muito caro. Então, a gente compra a base de dados de muitos lugares ao redor do mundo e o preço disso é absurdo. A verdade é que a granularidade faz toda a diferença. Se você quiser saber o preço da bolsa, eu quero pegar o preço dos últimos 100 anos da bolsa. Legal. Se você dividir e pegar o fechamento do dia, não é caro. Se você pegar o fechamento a cada hora, também não é tão caro. Se você pegar por minuto, se você pegar por segundo, no nosso caso, a gente pega nosso tipo de dado, eu vou falar uma coisa um pouco mais técnica, mas chama Tick Data Level 2. Tick Data eu quero todas as negociações que tiveram. Todas as ordens que foram emitidas, na verdade. Se tiver 10 mil ordens dentro de um segundo, eu quero ver essas 10 mil ordens. E o level 2 significa que a gente está vendo tudo que foi executado e o que não foi também. Então, ordens que foram enviadas não foram executadas, mas estavam no booking em algum momento, a gente tem isso, historicamente. Então, quanto mais granularizado, a palavra é difícil pra caramba, granularizado mais caro vai ficando exponencialmente mais caro. Então, essa é a nossa primeira... Qual que é o horizonte temporal que você está pegando esses dados? Depende muito do tipo de estratégia que você quer fazer.
Por exemplo, se você está fazendo uma estratégia que está operando alguma distorção no meio do dia, não faz sentido eu olhar 100 anos. Mudou demais, eu não tenho... Talvez se eu olhar um período bem mais curto funcione. Agora, se eu tenho uma estratégia mais longa, que segura posições por dias, semanas e meses, aí eu preciso de um histórico bem maior. Tá? Mas normalmente, a verdade é que a gente tem dos dois. Então, normalmente a gente tem históricos longuíssimos com uma granularidade bem alta. E você tem esse dado na sua mão? Quais são as estratégias que vocês estão trabalhando hoje? Beleza, vamos lá. A gente tem duas grandes estratégias na casa. Essas estratégias, elas são representadas por 2 fundos em cada uma delas. A verdade é que esses 2 fundos que estão dentro da mesma estratégia, eles são espelhos, só muda o nível de risco deles. Então, de um lado você tem o Zaratustra e o Darius, que é um pouquinho mais conservador que o Zaratustra, ainda assim é um fundo com uma vol alta, mas é um pouquinho mais conservador. E do outro lado eu tenho o Sigma, que é uma estratégia diferente, e o Axis, que é o Sigma com uma estratégia um pouquinho mais conservadora. Essas duas estratégias, elas são resultado da forma como a gente enxerga o mercado. A gente enxerga que o mercado financeiro ele pode ter 2 regimes, e só 2 regimes. Um dos regimes é quando os investidores, os agentes de mercado, as pessoas que compram e vendem ativos, estão olhando fundamentos, eles estão racionais. Estão olhando se o preço faz sentido para determinado ativo. Estão operando usando a lógica, estão fazendo conta. O segundo regime é quando a lógica vai para o espaço. E o cara é dominado pela emoção. Seja pânico ou euforia. Agora é um ótimo momento para falar disso, né? Agora, durante a crise, quem aí ouviu falar que a bolsa estava barata? Todo mundo. Todo mundo. E aí, até interessante disso é que se você olha os valuations, se você vai olhar os fundamentos, tá tudo mega descontado, é verdade. Aí você fala, pô, vou comprar bolsa. Tá barato. Você compra a bolsa cai mais 20% no dia seguinte. Na sua cabeça. É sempre assim. Você compra, no dia seguinte o negócio despenca. Por que que isso acontece? Porque nesse momento específico, as pessoas pararam de olhar para o fundamento. O mercado foi dominado por um pânico generalizado. E aí as pessoas vendem porque o preço está caindo. Quanto mais cai, mais pessoas entram em pânico, começam a vender e isso reforça o preço, a queda desse preço. E a mesma coisa acontece para cima. Tem momentos de euforia no mercado que o preço começa a subir e aí as pessoas começam a entrar nesse ativo porque o preço não para de subir, o que faz com que o preço suba cada vez mais. E as pessoas ignoraram completamente os fundamentos. Os valuations vão ficando cada vez mais esticados, mas quem liga? E o negócio vai subindo separado. Então, você tem esses 2 tipos de regime. Um que é a emoção do mercado, a irracionalidade do mercado, e o outro é a racionalidade quando as pessoas estão olhando o fundamento. O Zara e o Darius, eles foram feitos para ganhar dinheiro nesses momentos de emoção. Então, um jeito fácil de entender o fundo é pensar num grande radar, que está monitorando ativos no mundo inteiro, e ele está buscando indícios de que determinar... Quando eu digo ativos no mundo inteiro, é bolsa, juros, câmbio e commodities no mundo inteiro. E ele está buscando indícios de que algum mercado vai ser dominado por algum tipo de emoção, seja pânico ou euforia. Quando isso acontece, o preço tende a rasgar para algum lado. E aí ele é rápido para montar uma posição, surfa esse movimento e depois ele sai. Essa é a ideia do Zaratustra e do Darius. O Zaratustra está fechado agora, o Darius mas o Darius está aberto ainda, dá para entrar nele tranquilamente. Tá bom? Ô Pedro, deixa eu aproveitar e colocar uma pergunta que foi feita aqui para nós, que está direta, eu acho que você explicou, mas eu acho que vale a pergunta também, né? Porque, beleza, ele surfa esse momento porque, é um robô, é uma máquina, né? É muito, muito mais rápido do que um dedo, né? Mas como que ele tira esse viés do passado, tá? Na verdade, vou fazer uma segunda pergunta também, né? Então, pô, ele analisa o dado histórico, aí beleza, ele surfa a emoção ali, tanto para baixo quanto para cima, e aproveita o momento, mas como que ele tira esse viés dessa análise histórica? E a outra pergunta é, pensando que ele analisa os dados históricos, né? Como que a estratégia está se preparando para o novo normal, né? Que é o que o cliente fez a pergunta aqui. Como que o fundo ele está se preparando para as mudanças que, poxa, a gente nunca viveu o que a gente está vivendo, né? Então, a partir de então, não tem um dado histórico que previa algo assim, né? Então, como que vocês estão se preparando para isso? A verdade, cara, essa é uma pergunta muito legal, né? Tem muita gente... Eu vou responder essa pergunta fazendo até uma provocação. O coronavírus, uma pandemia que
congelou o mercado, as economias ao redor do mundo inteiro. A gente não tem nenhum, na história recente, nenhum tipo de evento que seja similar a esse. Não tem nada parecido, é um negócio sem precedentes. O Zaratustra está num dos melhores anos que ele já teve até então. Ele está dando quase 9% para cima. Por que isso? Tem muita gente que pergunta para a gente, vocês previram? Vocês sabiam que ia acontecer o coronavírus? Para mim, eu juro para você, como comercial, ia ser muito legal eu falar, eu sabia o que era, eu sabia que ia ter pandemia, de jeito nenhum. Mas a verdade é o seguinte, na nossa cabeça, como a gente enxerga os dados, eu não estou enxergando uma pandemia. Eu estou enxergando um choque no mercado. A gente teve um choque. Para a gente não interessa se foi uma pandemia, se foi uma guerra, se foi uma lei que saiu e destruiu os mercados, mas os mercados tiveram um choque. Eu tive, nos últimos 100 anos de história, outros choques, tive vários. E 100 anos de história ao redor do mundo inteiro. Tem milhares de choques. Então, tem valor eu olhar para essa base de dados e tentar tirar ali, quando acontece um choque, o que acontece, o que pode acontecer com o mercado depois desse choque? Como os investidores reagem a isso? Obviamente, nunca vai ser igual. A situação igual, ela não vai acontecer. É aquela história que eu falei para vocês. A história não se repete, mas ela rima. Então, tem valor em eu olhar, usar a experiência que eu tenho, o passado que eu consigo enxergar, para ter uma noção de como surfar esse novo momento. Porque a pandemia a gente não teve, mas choque já teve muitos. E isso parece uma coisa muito diferente, mas não somos nós. Todos os gestores do mercado fazem isso. Como eu falei para você, o gestor está usando os 20 anos de experiência dele. Ele também nunca viu uma pandemia antes. Eles estão tentando fazer as análises deles para montar um posicionamento. Eu também. A única diferença aqui é que eu estou tentando expandir essa história e eu tenho esse processo de teste. Eu não vou fazer... O gestor não acha nada. O gestor precisa provar por A mais B que aquilo lá é uma estratégia que funciona. Se ele conseguir provar por A mais B, depois 3 caras muito crânios não conseguirem derrubar, então a gente vai colocar dentro do fundo. E aí, essa ideia de nos prevenir contra vieses, vieses humanos, a verdade é que uma vez que eu testei a estratégia, eu vou automatizar ela. Isso faz com que o gestor não tenha autonomia para ir lá e colocar o dedo. Isso é uma pergunta muito boa também. Tem muita gente que pergunta para a gente se o gestor ele interfere nos modelos. Né? Uhum. O fundo está comprando dólar, o gestor acha que deve vender dólar. O gestor pode achar o que ele quiser. Só que ele não vai colocar o dedo, porque, aliás, isso é a intuição por trás disso na nossa cabeça é bem simples, porque se o modelo está dentro do fundo, é porque ele passou por esse processo. Foi muito testado, então eu sei que aquilo funciona. O dedo do gestor eu não consigo testar. Então, na nossa cabeça, se eu deixar o meu gestor interferir ali, é trocar uma coisa que é certa por um tiro no escuro. A gente não vai fazer. Então, só para fechar, o pior ainda é que quando dá vontade de interferir, eu vou falar para vocês, dá. Às vezes é uma tortura psicológica. Quando você vê que nosso fundo está de um lado, o mercado inteiro está do outro, a gente está apanhando e o mercado está ganhando dinheiro. Tem situações que isso acontece. Inclusive, antes da crise dos caminhoneiros, era exatamente isso que está acontecendo. O fundo também deu uma mega porrada porque ele estava contra o mercado inteiro. Mas durante alguns dias ali, a gente estava sangrando e o mercado inteiro estava contra. E os gestores, todo mundo perdendo os cabelos. Meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Só que a gente não coloca o dedo. Porque quando dá vontade de interferir, normalmente é um momento de estresse. E momento de estresse é quando você vira irracional, você é dominado pela emoção. A gente tem uma estratégia que explora isso, né? Eu não vou cair no mesmo erro. Mas numa dessa, tem uma máxima do mercado que a gente sempre escuta, inclusive tem muita gente das próprias corretoras, muitos assessores falando que quando você compra um fundo de investimento, você está comprando, na verdade, a cabeça do gestor. Só que com os fundos da Giant Steps, o Zara e o Darius, não, a gente não está comprando a cabeça do gestor, a gente está comprando o modelo, a gente está comprando o estudo, a tese, sem a parte intuitiva dele. O que você acha disso? Eu diria que o que você está comprando quando você compra a Giant Steps tem a cabeça do gestor, obviamente, mas muito mais que isso, você está comprando o processo. Você está comprando essa fábrica de ideias que a gente criou, que tem a parte importantíssima no meio, que é o gestor. Em outras palavras, você está comprando o Homem de Ferro. Né? Vem com os dois. Já tá no mesmo... Porque o ponto é bem aquela ideia que eu falei para vocês do Starbucks contra uma cafeteria. O modelo que as pessoas têm na cabeça é aquela cafeteria. Você está comprando aquele cara que sabe tirar o café muito bem.
Mas a nossa forma de fazer café é um pouco diferente porque, na nossa opinião, eu acho que eu consigo tirar mais valor, daí eu consigo ganhar mais dinheiro sistematizando o meu processo. E aí a verdade é o seguinte, você tem gestores que são brilhantes e eles conseguem ganhar dinheiro. É verdade, você tem esses caras. Na nossa cabeça, a gente só está tentando maximizar a nossa chance de ser um desses gestores, usando esse processo diferente. No final do dia, o trabalho do gestor, de novo, é achar as pepitas de ouro, é entregar retorno. Se ele entrega o mesmo retorno, se ele entrega um bom retorno, tendo uma cafeteria, fazendo um café artesanal, que seja. Só que a gente acha que, como o mundo está mudando muito rápido, vai ficando cada vez mais difícil de um cara que está com uma cafeteria sozinho bater o Starbucks. Faz sentido? Sim. Chegou uma pergunta aqui do João Vitor que eu vou dar uma adaptada, na verdade. Ele está perguntando como que o fundo utiliza hedge. E eu acho que, baseado em tudo que a gente conversou agora, na verdade não seria hedge propriamente dito no sentido financeiro, de montar uma estrutura com algum derivativo, alguma coisa. Não, é mais como que vocês se protegem caso alguma coisa dê errado? Vocês têm um modelo que não está respondendo? Não, a verdade é assim, a gente tem várias estratégias. Todos os fundos, eles têm vários mecanismos de defesa. A gente tem uma estratégia eu não quero entrar bem na estratégia, porque não é bem isso. Assim, a gente usa derivativo, você tem opções dentro dos fundos? Tem. Mas é mais do que isso. O algoritmo é esse conjunto de Cs. Então, o exercício de você criar esse conjunto de Cs e automatizar uma estratégia, isso obriga você a pensar em todos os cenários possíveis. Não pode ter C faltando. Um gestor tradicional, ele pode se dar o luxo de montar uma posição e falar, eu vou ficar olhando o mercado aqui, conforme vai acontecendo as coisas, eu decido o que eu vou fazer. No nosso caso, não, porque está lá. Então, qualquer posição que a gente monta dentro do fundo, ele necessariamente tem um stop já embutido. Necessariamente, todos os riscos, todos os limites de risco do fundo já estão no próprio código do modelo. Eu preciso ter isso. Né? Eu acho que vou usar mais uma analogia, gente. A ideia é o seguinte, quando você coloca o avião para voar, normalmente o piloto ele entra no avião, lá um gestor de instrução, ele entra no avião e começa a voar. No nosso caso, o que eu estou tentando fazer é fazendo protocolo de segurança. Se der uma catástrofe em algum lugar, eu tenho que ter uma sequência de coisas que eu preciso fazer pré-determinada. Isso antes do avião começar a decolar. O avião não sai do chão enquanto não tiver isso. Né? Na nossa cabeça, você tentar pensar o que fazer quando está dando um problema, você está tendo uma crise, o que eu faço agora? Pô, é a mesma coisa de você tem um piloto lá, não sei o quê, aí você fala, pô, decide aí, quebrou alguma coisa, decide o que fazer. Quebrou uma turbina, o que você faz? O que um piloto faz, normalmente? Ele vai olhar o protocolo, que é o que a gente faz. Não dá para você não ter o protocolo, não dá para você não ter pensado antes que essa turbina poderia ter quebrado. Entendeu? Então, o que a gente está fazendo no final é tentando prever tudo que pode dar de errado e ter uma rota de fuga para cada coisa que acontecer. Ô Pedro, e aí pensando nisso, no momento que a gente está vivendo, pô, a gente ainda está no momento incerto do mercado, da bolsa, enfim, de todo o contexto, né? Com o dado histórico, vocês conseguem de alguma forma, e aí a pergunta é para sem certeza de nada, mas como as coisas funcionam com muito embasamento em dados, né? Fica aquela curiosidade. Será que eles conseguem prever quando que isso vai acabar ou não? E aí, pegando um gancho, vocês vão fazendo várias operações, medindo vários possíveis cenários como próximos passos? É isso que vocês fazem? Conta um pouquinho. Não é cenário. A gente não tem, até uma curiosidade, né? Nada contra economistas, mas hoje a gente não tem nenhum economista no time de gestão. A gente tem esses matemáticos, tem estatísticos, um pessoal com background muito forte em exatas. O que eles estão tentando fazer é pensar em padrões. O que acontece? Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou pegar, por exemplo, a gente teve uma reunião do Copom um tempo atrás. Eu vou dar um exemplo de reuniões do Copom. Imagina que você tem um cenário que todo o mercado, 90% do mercado espera um corte de 25 bips na próxima reunião do Copom. O mercado, então, está atribuindo uma probabilidade de 90% de ter um corte de 25 bips e 10% de não ter.
Um gestor tradicional, ele vai fazer uma análise do cenário e ele pode muito bem olhar aquilo e falar, cara, ele vai cortar. Ele precisa cortar. Por esse cenário que a gente tem hoje, ele vai cortar. Eu tenho 10% de probabilidade que o mercado está atribuindo que eu vou conseguir ganhar de graça. Eu tenho alguns bips de graça para ganhar nesse trade, vai lá e monta um trade apostando que o Copom vai em direção ao consenso de mercado. Do nosso lado, a nossa abordagem seria muito mais a seguinte. Essa situação que a gente tem agora, você tem um consenso formado no mercado. Se você pegar situações parecidas com essa ao longo da história, quantas vezes o Copom, em situações similares a essa, o Copom foi junto com a maioria ou ele surpreendeu o mercado? E a verdade é o seguinte, se você apostar junto com todo mundo, você tem um upside pequeno, você vai ganhar alguns bips ali. Se o Copom surpreender e você apostar na surpresa, o seu upside é muito maior. Então, a quantidade de vezes, não precisa ser a maior parte das vezes o Copom surpreende. Às vezes, se você tem uma probabilidade, uma quantidade de vezes pequena que ele surpreende, mas o ganho que você tem quando ele surpreende é muito maior, às vezes faz mais sentido como estratégia, e aí os gestores vão usar a estatística para justamente comprovar se isso faz sentido de verdade, faz mais sentido eu apostar contra, porque o retorno esperado dessa estratégia ao longo da história é maior do que eu ir junto com o mercado. Faz sentido? Isso é um exemplo só, não se atentem muito ao exemplo em si, mas à forma de pensar. A gente está tentando... Por que a gente fala que o gestor não acha nada? Porque ele pode muito bem achar que o Copom vai cortar. Só que eu descobri que é uma estratégia mais ganhadora de dinheiro e contra. Entendeu? E aí não tem nada a ver com a convicção dele ou com o cenário que ele está imaginando. A gente só está tentando montar uma estratégia, uma coisa que ganhe dinheiro no longo prazo. Acaba ficando bem mais parecido com um jogo de cartas de probabilidade, por exemplo, né? Um poker, um 21. Não é à toa que todos os maiores quants lá de fora também são caras que... O pai dos quantitativos, na verdade, o Edward Thorp, foi o cara que inventou a contagem de cartas do Blackjack. Eu não sei se o pessoal que está ouvindo a gente em casa já assistiram Quebrando a Banca. É um filme muito legal de um grupo que vai para Las Vegas. Lá eles inventam um método de ganhar sempre no Blackjack. Isso é uma história real. E aquele professor que está lá é um cara chamado Edward Thorp. Curiosamente, esse é o pai dos quantitativos, é o pioneiro em uso de estratégias quantitativas na época que nem existia computador. Esse é uma história real. Que legal. O Pedro, e é o seguinte, agora você deu o exemplo do lá de fora, eu queria levar um pouco para esse lado também, de falar do que o pessoal lá fora está fazendo e onde que dá para a gente chegar com essa tecnologia. Porque hoje a gente vê, não só falando de finanças, mas todas as áreas, você tem um movimento aí de Big Data muito grande. Principalmente quando os bancos de dados começaram a fazer computação que eles chamam em memory, né, que transformar o HD em SD e a velocidade começou a aumentar bastante, o processamento também. Não só dados econômicos dá para a gente usar para montar estratégia, né? Em vez de ficar olhando juros, bolsa, dólar, dá para a gente olhar, botar o computador assistindo um presidente de uma empresa, uma entrevista para analisar o tom de voz que ele está falando. Eu queria que você me falasse dessas coisas malucas, até onde dá para chegar, o que vocês estão fazendo e se você tem alguma história dessas de olhar dados pouco convencionais para ganhar dinheiro. Boa. Essa é uma pergunta muito legal, porque ela abre um pouco a nossa cabeça para o que está acontecendo de verdade. Como que é o mercado financeiro hoje em dia? A verdade é que você tem dois tipos de dados, dois tipos de informação que você pode trabalhar. Uma delas a gente chama de dados estruturados. Qualquer coisa que você consegue enxergar você consegue imaginar de certa forma fácil numa planilha. Preço, balanço de uma empresa, volume de negociação, book de oferta, isso tudo são dados estruturados. Você consegue comprar essa base de dados de algum lugar e trabalhar em cima. E você tem dados não estruturados, que aí é qualquer outra coisa. A verdade é que a informação está em todo lugar. Se você olhar um tweet, tweet tem muita informação. Você tem gestoras lá fora que desenvolveram um algoritmo de inteligência artificial que mede a densidade das palavras, a densidade da negatividade das palavras usadas num tweet. E aí eles pegam pessoas que movem mercado, por exemplo, o Trump, ou o Elon Musk, que é o ACO da Tesla. Qual que é a intuição dos caras? Bom, o Elon Musk, para quem conhece um pouquinho da história dele, ele é um cara que vive pelo trabalho dele.
ele tem a SpaceX, ele tem a Tesla. E aí o que eles estavam, qual foi a inferência da gestora que criou esse modelo que usa essa inteligência artificial? O cara vive a empresa. Então, se você consegue mensurar o quão feliz ou triste ou depressivo ou com medo aquele cara tá, provavelmente isso se reflete a visão dentro do capô da empresa que aquele cara tem. Né? Se a empresa estiver indo bem, normalmente isso deveria refletir alguma coisa nele. Se a empresa estiver indo mal, também. Então, esse algoritmo, ele pega um tweet e ele mede as palavras. Se o cara está falando, felizmente, estou super feliz aqui, muito confiante, essas palavras com uma conotação muito positiva. E aí ele está medindo isso, eu falo, bom, se ele está com conotação muito positiva, o resultado da empresa dele sai na semana que vem, talvez vem coisa boa aí. Ou ele está falando, os caras estão me atacando, vendedores, eu estou bravo, não sei o quê. Super negativo. Se tiver alguma notícia para sair, o mercado sabe disso, talvez não seja um bom sinal. Você tem isso, então isso é um dos tipos de estratégia que o pessoal usa lá fora. Saiu faz uns 4 meses atrás, mais ou menos 5 meses, uma notícia de uma gestora que estava monitorando o tráfego aéreo de jato corporativo. E aí eles estavam monitorando especificamente o aeroporto de Omaha, nos Estados Unidos. Quem está ouvindo a gente em casa, você sabe o que tem em Omaha? Alguém aí? É um tipo de pôquer lá. Eu respondo para vocês. Lá não tem nada. Tem uma coisinha só. É o Warren Buffett. Né? Não tem mais nada em Omaha. É um lugar no meio do nada dos Estados Unidos. E aí, a ideia é o seguinte. Eles falaram, se você tem um jato trazendo o high management da empresa para Omaha, tem boas chances deles estarem indo falar com o Warren Buffett. E você normalmente vai falar com o Warren Buffett para pedir dinheiro. E aí, o que eles... essa notícia conta o caso de uma empresa de petróleo que estava indo para Omaha e tinha um rumor que eles iam comprar um concorrente. Eu não lembro o nome agora, mas eu lembro o valor. Era por 38 bilhões de dólares. Aí eles foram para Omaha. 2 dias depois, o Warren Buffett colocou 10 bilhões de dólares na mão dos caras e eles compraram o concorrente. O fundo que estava monitorando antecipou essa compra. E eles ganharam o ano só nesse trade. Então, a verdade é esses dados não estruturados tem uma outra palavra para isso. Dados alternativos. São informações públicas que estão disponíveis, mas as pessoas não estão olhando. A verdade é que isso é uma das coisas mais caras de se fazer. Quando eu falei o que está sugando todo o nosso investimento lá, isso talvez seja uma das coisas que mais suga, é uma das coisas mais caras de se fazer. Hoje a gente tem uma célula lá dentro trabalhando especificamente em dados alternativos. Já está em fase de testes, isso deve começar a entrar aos poucos dentro do fundo. Isso é uma coisa que aqui no Brasil não tem ninguém fazendo, lá fora já tem muita gente que faz. E aí você começa a ter essas ideias malucas, né? Todos os exemplos de pessoal usando dados alternativos são exemplos, você olha, parece coisa de ficção científica. Parece mesmo, do jeito que você está falando. Mas muito legal saber que isso é utilizado também. Pessoal, é o seguinte, a gente poderia ficar conversando aqui por horas e horas, o papo está muito legal, o aprendizado também está muito rico, mas são 18h05, né? E a gente tinha combinado um horário e tudo mais para não se estender muito. Eu quero passar a palavra para você, Cadu, para você, Pedro, para a gente fazer as considerações finais, colocar as ideias finais aqui. E é isso, passo a palavra para vocês. Boa, Pedrão, obrigado demais aí pela hora que você disponibilizou para conversar com a gente. Tenho certeza que está um período bem conturbado aí, pessoal, todos os sócios devem estar aí arrancando os cabelos aí, construindo uns modelos bem absurdos. Ficaram faltando um monte de coisa que eu queria falar da Previdência, falar um pouco mais do Darius, mas aí fica a prerrogativa para a gente fazer outro aí ao vivo lá no escritório quando Combinadíssimo. Voltar. Mas eu queria te agradecer demais. Faz uma versão 2, já marca já. É isso, 2.0. Você sabe que com vocês é só me mandar uma mensagem aí e tá fechado, né? Não precisa nem... Fechou. É isso, legal. Mas, obrigado demais. O fundo de vocês é diferente de todos os outros que a gente vê no mercado. Os resultados estão aí, 9% em um ano para usar para 5 meses, na verdade, num período que a gente está vendo economias do mundo inteiro travadas, realmente mostra que a estratégia dá certo. Então,
Gosto muito dos fundos de vocês e acho que tem tudo para vocês continuarem crescendo e para cada vez mais novas estratégias surgirem e a tecnologia de vocês acabar virando mainstream aí no mercado. Não, fechado, Caduzão. Cara, eu agradeço demais. Eu confesso que eu estava com uma expectativa bastante alta com essa conversa. Acho que foi bem legal. Tomara que o pessoal em casa tenha gostado também. Muito obrigado pela parceria. Pessoal que está ouvindo a gente em casa, vocês estão em boas mãos em termos de investimento. Falando do fundo do meu coração, eu conheço o Cadu faz muito tempo. Vocês estão em boas mãos. Fechado? E todo o pessoal da MN. MN também é um parceiro de longa data. Fechado? Anderson, obrigado pelo convite. Cadu, obrigado pelo convite. Qualquer coisa que vocês precisarem, só me mandar uma mensagem. Fechado? Imagina, o prazer é nosso. Obrigado, viu, Pedro? Obrigado, Cadu. Obrigado, Pedro, por todo o conhecimento aí, pela troca de ideia. Você que participou da gente com essa live, portas sempre abertas. Tá com dúvida? Não tem live? Não tem problema. Liga para o seu assessor. Não tem assessor ainda? Não tem problema. Liga para o escritório e a gente vai te ajudar, vai te assessorar no que for necessário, tá bom? Sempre à disposição, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Um grande abraço. Valeu, gente. Até mais. Tchau.